Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu vou reagir a uma notícia do Fantástico. O Fantástico que fez essa notícia, né, falando sobre como Portugal está reagindo à questão da pandemia atualmente. Acabei de voltar de Lisboa e eu acho interessante reagir a esse vídeo do Fantástico porque, de fato, o que eu vi lá é muito interessante, então eu vou aproveitar para fazer alguns comentários da notícia. Vamos lá então. Hoje um bom exemplo de controle ao avanço do coronavírus. Os portugueses seguiram à risca as recomendações da Organização Mundial da Saúde e logo no início da pandemia. Por que será, né? Será que é porque eles têm um presidente da República que, se tu for olhar o currículo do cara, né, é um currículo invejável, né, comparado a outros países por aí, né, que falam língua portuguesa, né, não tem comparação. Começa por aí. Ai, saudades. Ruas vazias, comércio fechado, pontos turísticos sem turistas. Este cenário em Lisboa e em várias cidades do país explica por que os casos de Covid-19 são menores aqui, comparados aos da vizinha Espanha, por exemplo. E com menos casos por habitante, os doentes que precisam de atendimento. Cara, e é assim mesmo, né? Tu vai na rua, tu vai no supermercado, não tem ninguém. É absurdo, assim, comparado com aqui. É absurdo. As pessoas respeitam, né? Se tu sai na rua sem máscara, as pessoas te olham feio. Tu não fica à distância de segurança, as pessoas também começam a estranhar, né? Qualquer lojinha que tu vai, eles colocam uma distância mínima de 1,5 metro, né, 2 metros, e limitam o número de pessoas por, né, que ficam dentro de cada loja a cada instante. Então, tipo, o shoppingzinho que eu ia lá fazer as compras não entrava mais que 15, 20 pessoas, né? Onde a padaria, sei lá, né, não entrava mais que 17 pessoas. Tem mais chances. Os hospitais até agora não sofreram aquela pressão enorme que estão a sofrer os hospitais de Itália e os hospitais de Espanha. Não entendo por que das legendas só, tá? Como se fosse uma língua diferente, né? Ninguém conseguisse entender. Cerca de 10% dos infectados na Espanha morreram. Em Portugal, a taxa de letalidade é de... Isso aí é para quem diz, mas o clima explica, né? A Espanha e Portugal tá um do lado do outro, na mesma linha, na mesma faixa. A única diferença é que Portugal está um pouco mais perto do oceano, aqui é Atlântico, e a Espanha é um pouco mais afastada. É a única diferença territorial, mas tu vê a diferença aqui de 7%, né? Em números totais é absurdamente diferente. Olha aqui, ó, 161 mil casos de infectados, 10%, né, de letalidade. 16 mil casos, aqui não, né? Lá, 16 mil casos infectados, 470. Menos de 3%. O número de casos de Covid-19 está estável há 2 semanas, sugerindo que a doença já alcançou seu ápice em Portugal. Mesmo assim, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa quer prolongar o estado de emergência até 1º de maio. Não podemos brincar em serviço. Não podemos afrouxar. Não podemos, neste momento decisivo, baixar a guarda. Olha a diferença, né, no pronunciamento. Comparado com aqui, o negócio chega a ser absurdo, né? Tu começa a pensar que tu tá maluco vendo uma pessoa falar algo contrário disso. Não é nem menos enfático, é falar o oposto, né? Chega a ser absurdo. Além de calcular os riscos da pandemia, uma das razões para a eficiência portuguesa no combate ao coronavírus está no mapa. Portugal só tem uma fronteira, justamente com a Espanha, e que foi fechada logo no início do surto. Mas não só isso, né?
O Brasil está muito mais longe da Europa, né, e não conseguiu fugir tão bem, né? A questão é que lá eles recebem muito mais visitantes do resto da Europa do que aqui também. Então não é só a questão desse isolamento, né? A segunda hipótese também é justificada pela geografia. Portugal está no extremo oeste europeu. Como a onda de contaminação veio do leste, as autoridades portuguesas puderam se planejar, observando o avanço da doença no continente. Aí a gente está muito, né? A gente está mais ao oeste, então. Por que a gente não conseguiu se planejar? A gente está mais ao oeste, separado por um oceano, né? 10 mil quilômetros de lá. Outra explicação vem da principal atividade econômica do país, o turismo. Como a pandemia chegou na baixa temporada, Portugal não teve de enfrentar uma onda de casos importados. No entanto, ninguém duvida que as medidas de contenção foram as grandes responsáveis pelos resultados até agora. Vai comparar o número de europeus que vão para Portugal e do Brasil para fazer essa primeira análise de que eles estão muito distantes, né, do leste europeu. A gente está muito mais distante do leste europeu. Mas tudo bem, vamos seguir aqui. Há um sucesso nas políticas implementadas e na maneira como as pessoas reagiram. Ainda em fevereiro, as escolas fecharam e várias empresas adotaram o home office. O primeiro caso de Covid-19 no país foi no dia 2 de março. Apenas 9 dias depois, as autoridades portuguesas já recomendavam o isolamento. Eu já fiquei sem aula já no dia 12 ali de março. Dia 12 eu já estava aula online, sem aula, né, na universidade. E uma semana depois, o presidente declarou o estado de emergência, que incluía ajuda financeira para todos os setores e trabalhadores. Ou seja, quando a OMS começou a propor ou recomendar aos países que tomassem medidas de contenção, e Portugal começou de facto com um plano forte de contenção. Para evitar aglomerações, contato com dinheiro e facilitar a circulação de profissionais considerados essenciais, todos os transportes públicos no país estão assim, com as catracas liberadas. Tirando que já é barato lá, né? Com cento e poucos reais, tu usa transporte público ilimitado, né? Metrô, trem, ônibus. E mesmo assim estava liberado, né? Mesmo não sendo tão caro assim. Essa estação de metrô, por exemplo, é uma das mais movimentadas de Lisboa e está praticamente vazia. Especialistas acreditam que pequenas atitudes como essa fizeram toda a diferença para que Portugal pudesse controlar mais o surto da doença no país. Nas estradas, a movimentação é controlada. Nas cidades, a circulação de pessoas é vigiada de perto. O senhor é um grupo de risco, não pode andar na via pública. São apenas bons conselhos. Não há sanções para quem não cumprir as medidas do estado de... O que isso quer dizer? Que se não há sanções, é porque as pessoas são educadas, né? Porque elas têm, assim, elas conseguem compreender um pouquinho da realidade que elas estão passando, né? 2020, a gente com acesso a informação ilimitada, pode escolher as fontes que tu quer ter as informações, e as pessoas aqui escolhem pelas bobagens, né? Ao invés de escolher a OMS, né? A Organização Mundial da Saúde, que não é uma ONG. A OMS é um grupo formado pelas melhores lideranças da medicina, da epidemiologia, da virologia no mundo, e serve para dar as recomendações. Somente a burrice explica o porquê não seguir essas recomendações, né? Bom, o problema é que quando as lideranças elas não entendem isso, quando elas não sabem como é que funciona a ciência, não sabem o que é uma OMS, não sabem o que são organizações mundiais, fica difícil de tu entender, né? De certo, as lideranças daqui pensam que a OMS é como se fosse a Greta Thunberg, né? Uma pessoa que a mídia escolhe para falar, e agora a mídia escolheu a OMS para falar, né? Como se fosse exatamente a mesma coisa. Na cabeça de algumas lideranças importantes que a gente tem aqui, tenho certeza que é assim que funciona
né, essa mentalidade tacanha, mentalidade burra. De emergência. O comportamento dos portugueses tem sido exemplar, com raríssimas exceções. Olha aí, ó, enaltecendo o povo, ó. Tem sido... A gente não pode fazer o mesmo aqui, né? Mas se fizesse, seria bom enaltecer. A gente aqui, infelizmente, tem que ficar xingando as pessoas sem capacidade de processamento mental. Na autocontenção, na autodisciplina, quer das normas de afastamento social, quer de isolamento domiciliário. Olha isso aí, ó. Rua vazia, ó. Para garantir o acesso gratuito ao sistema de saúde para todos que moram no país, o governo decidiu legalizar todos os imigrantes que estavam em situação irregular. Entre os beneficiados pela medida estão 2 primos brasileiros que moram com a tia em Lisboa há 5 meses. Eles hoje têm mais segurança de ir a um centro de saúde, a um hospital, fazer uma consulta, com os mesmos direitos que os portugueses têm. Então isso me deixa mais tranquila. Todo mundo nas suas casas, todo mundo evita sair ao máximo só para comprar o básico e o necessário. Aqui as pessoas são bem conscientizadas. Muito mais do que aqui, é impressionante. É essa consciência que tem mantido saudáveis essa família brasileira e milhões de portugueses. Eu acho que já não há grandes dúvidas, não só em relação a Portugal, mas em relação a outros países europeus, de que travar este vírus só com medidas de contenção. Então por que eu voltei? Porque eu estava em isolamento total, né, sem exatamente ninguém em casa, e isso aí não faz bem para a cabeça da pessoa. Então eu voltei para cá, apesar de poder ter escolhido ficar aí, ó, onde as ruas estão vazias, onde o vírus está se propagando muito menos, eu resolvi voltar. Sei lá, vai que bate uma consciência social, né, nos brasileiros, aqui nos porto-alegrenses, vai que eles se dão conta de que não é uma bobagem, um vírus inventado pelo comunismo chinês para dominar os mercados globais, né? Vai que isso acontece, vai que as pessoas tomam um pouco de consciência. Bom, temos que esperar que, de repente, bata a consciência, né, nas pessoas. Espero que para essa consciência vir, não tenha que acontecer o pior. Ali eles entendem, né? Em Portugal eles entendem porque são um povo educado, é um povo que compreende um pouquinho melhor a realidade das coisas. Não é muito difícil de compreender essa realidade. É só olhar as imagens, fazer uma análise um pouquinho mais, né, mais refinada. Mas não sei se os brasileiros estão aptos para isso, né? A burrice parece que é endêmica no Brasil. Os caras são completos retardados mentais. Muita gente é. Mas eu não posso ficar em casa. Tu acha que as pessoas lá podem também? Tu acha que tudo é uma maravilha? Não, é o que o governo está trabalhando direito, né? As autoridades estão fazendo as coisas como devem ser feitas, né? Auxiliando as pessoas que não têm dinheiro para se manter. Fazendo o que tem que ser feito nesse momento. Aqui, né, a instância máxima do poder público está há 1 mês falando lorota. É óbvio que vai ficar falando lorota, né? O guru do governo, o Olavo de Carvalho, é um astrólogo, é um conspiracionista, é um cara que já flertou com a Terra plana, né? Para quem não conhece o Olavo, recomendo procurar sobre o Olavo de Carvalho, cara que flerta com a Terra plana e que diz que a gente está numa suposta epidemia. Bom, é de se esperar que alguém orientado por esse tipo de guru espiritual vá tomar as atitudes totalmente no contrário do que nossos irmãos portugueses estão tomando. É totalmente compreensível. Enquanto lá eles têm um presidente que é da mais alta cúpula intelectual do país, aqui a gente tem o extremo oposto, da menor cúpula intelectual do país. O resultado está aí. É simples, é fácil de entender, não tem muita dificuldade. Quando a liderança máxima diz que não é nada demais, as pessoas tendem a acreditar nessa liderança máxima.
É por isso que é liderança, né? Não é tão difícil de compreender as diferenças. Começa de cima para baixo. Infelizmente aqui no Brasil a gente está tendo que fazer de baixo para cima, né? É totalmente invertido o processo natural das coisas. Mas não tem problema, a gente faz aqui vídeo no YouTube, a gente xinga as pessoas no Facebook, tenta chamar atenção, a gente faz o que a gente pode. É isso. Um grande abraço.